E não é que o Manchester City pode arrumar um título nessa temporada com muito mais baixos do que altos? Pois é, o time está classificado pela 7ª temporada consecutiva para as semifinais da Copa da Inglaterra, um recorde absoluto na história da maior competição, da competição mais longeva ainda viva do futebol mundial. A FA Cup tem como semifinalistas o Manchester City, o Nottingham Forest, que se enfrentam, Aston Villa e Crystal Palace, que completam a outra semifinal, ambas disputadas em Wembley, assim como, claro, a grande decisão no dia 17 de maio. Para chegar a essas semifinais, o Manchester City neste domingo bateu o Bournemouth fora de casa por 2-1 de virada. Na primeira parte da partida, o City jogou pior do que o Bournemouth, apesar de, curiosamente, porque o futebol permite isso, ter criado muito mais oportunidades de gol do que o adversário. O City, inclusive, perde um pênalti nesse primeiro tempo, desperdiçado por Haaland e defendido por Kepa. Lembra dele? Aquele goleiro do Chelsea. Inclusive, ainda está emprestado pelo Chelsea, mas aparentemente o Bournemouth vai tentar comprá-lo em definitivo ao fim dessa temporada. Pois bem, o Kepa defende a cobrança do Haaland. Logo no lance praticamente seguinte, o Haaland sai cara a cara com o Kepa e perde um gol, joga para fora. Um primeiro tempo muito ruim do atacante do Manchester City e muito bom do goleiro do Bournemouth. Na segunda parte, tudo mudou. Antes disso, o Evanilson conseguiu colocar o Bournemouth à frente do placar. O brasileiro fez o 8º gol na conta pessoal nessa temporada, o segundo contra o Manchester City nesse mesmo recorte. O Evanilson, que tem apenas 26 jogos nessa temporada, um pouco marcada pelas lesões, mas também por esses gols importantes para o Bournemouth. No segundo tempo, Pep Guardiola trocou em algum momento a convicção na experiência do time titular por algum oxigênio que saiu do banco de reservas, né? Esse time titular que teve, e praticamente até o fim esses jogadores ficaram, né? O Kevin De Bruyne, o Bernardo Silva, o Gundogan, o Kovacic. No segundo tempo teve a injeção de energia do Nico O'Reilly, jogador criado na base do Manchester City, tem apenas 20 anos de idade, entrou na lateral esquerda, ele que é meia volante de criação, mas ele entrou na lateral esquerda com o Vardiol indo para a zaga, o Kusanov saiu da equipe para o banco de reservas. Então o Nico O'Reilly ele entra bem na partida e consegue sair com 2 assistências no bolso. A primeira para o Haaland, que se recupera e consegue fazer o gol de empate da partida. Pouco tempo depois sai machucado, no lance, numa trombada ali, ele parece, não sei se foi na queda ou se foi no tornozelo que ficou preso no Cook, jogador do Bournemouth. Ele sai reclamando desse tornozelo, não sei qual é a extensão da lesão, a gente ainda não sabe, o próprio Guardiola disse que ainda não sabe detalhes se é uma lesão, se vai ficar bastante tempo fora, enfim. Mas o Haaland ele sai para a entrada do Marmoush, que é quem faz o segundo gol, repito, com uma assistência do Nico O'Reilly. Então foi o banco de reservas que meio que definiu, foi a ponta final para dar números a essa vitória do Manchester City. Mas a verdade é que o segundo tempo foi de muito mais conforto para esse City, que criou muito mais oportunidades, que não sofreu, que conseguiu dominar esse Bournemouth, que é um time muito bom. É um time muito bom. O City não conseguir vencer goleando não é uma surpresa, pela temporada do próprio City, mas também pela temporada do próprio Bournemouth, que é um time muito interessante, que inclusive briga por vaga em competições europeias nessa Premier League. Não será mais pela FA Cup, que dá vaga na Europa League para o campeão, mas ainda poderá ser pela Premier League, esse bom time do Evanilson e do técnico Andoni Iraola. O Manchester City, portanto, está classificado para essa semifinal, enfrenta o Nottingham Forest, de Murilo, de Danilo, de Nuno Espírito Santo, de Morato, pois bem. Vai ser uma semifinal muito interessante da gente acompanhar em Wembley. Em paralelo, esse City tenta brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, tenta confirmar, porque na briga já está, para a próxima temporada, esse City que está na 5ª colocação nesse momento. E nesse meio de semana, na quarta-feira, tem um jogo para cumprir tabela, porque é uma vitória obrigatória. É uma vitória praticamente já garantida contra o frágil e praticamente já rebaixado Leicester aqui em Manchester, dentro do Etihad Stadium. Não sabemos se terá Haaland, mas o Manchester City tem uma grande oportunidade de somar mais 3 pontos em busca dessa vaga na próxima Liga dos Campeões. A Premier League que terá 5 vagas, hein? Atenção,
Portanto, quando se referir à briga por vaga na próxima Champions, quando é o caso da Premier League, fale em G5, não em G4, como a gente está acostumado de antemão. Desses semifinalistas da FA Cup, lembrando City, Forest, Villa e Palace, temos apenas um campeão possível inédito, que é o Crystal Palace, que nunca conquistou, inclusive, um grande título da primeira prateleira dos títulos possíveis aqui no futebol inglês. Um clube muito mais acostumado às divisões inferiores do que a Premier League, só que de 8 anos para cá teve essa ascensão e agora pode chegar à terceira final da FA Cup na própria história, depois de ser vice 2 vezes para o Manchester United. Para isso vai ter que passar do Aston Villa, enquanto o Manchester City vai ter que passar do Forest. Vamos ver, vão ser sempre mais interessantes. O City continua sendo o único clube do Big Six sobrevivente nessa FA Cup. Em paralelo, a briga principal é por vaga na Champions. O próprio Guardiola já disse, né? Não vai ser nenhum título que vai dar pra gente a sensação de uma temporada melhor. A temporada foi muito ruim, mas pelo menos poderemos terminar com uma taça na FA Cup e com uma vaga na próxima Champions via Premier League.